O Brasil é um Estado laico onde há liberdade religiosa. A intolerância é a incapacidade de uma pessoa de respeitar a crença do outro. Um crime de ódio que fere a dignidade. É o que diz a Lei 7.716 de 1989, que criminaliza a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. O povo me pergunta, porque eu nasci no catolicismo e permaneço até hoje. Porém, conheço todas as religiões. E me pergunta se eu sou crente, evangélico, por causa da minha maneira de ser. Aí me discrimina, acha que eu sou crente, mas eu não sou, eu sou católico. E sempre fui, sempre serei. Respeito todas. Acho que todas são válidas, aquilo que você se pega com Deus. Eu acho errado, porque religião não se discute. Deus é um só, né? E religião não se discute, cada um faz o que gosta. Tem livre-arbítrio para fazer o que você gosta. Não adianta eu criticar, nem A nem B criticar. Cada um faz a sua parte e Deus faz por nós todos, né? Infelizmente, a nossa sociedade precisa evoluir para o respeito à religiosidade, né? Eu posso não crer e não aceitar a religião de outra pessoa, mas eu tenho que pegar esse fator discriminatório e guardar para mim as 7 chaves e, se possível, jogar a chave fora. Mas eu não posso ser intolerante com a religião alheia. É um princípio constitucional, é cláusula pétrea, está lá no artigo 5º, a liberdade religiosa. Então, a pessoa pode ter uma religião, seja ele muçulmano, católico, evangélico, do candomblé, da umbanda, quimbanda, ou pode não ter nenhuma religião, santo daime. Pode também não ter, ser um agnóstico, ser uma pessoa que diga, eu não sou, eu sou ateu. Eu, inclusive, estava conversando recentemente com uma pessoa, um amigo de infância meu em Salvador, e ele disse que não crê em qualquer tipo de religião. E a esposa dele é católica. Imagine se eles não estivessem em harmonia, como seria. Então é isso que nós precisamos, no dia a dia, se respeitar a opção religiosa de cada cidadão. Como o Brasil tem essa diversidade de religião, eu sofro preconceito por ser da matriz africana. Então, a questão toda, ela passa pela própria educação, pela família, não aceitar a escolha, porque diz assim, lá em 1824, a primeira Constituição determinava que todo brasileiro tem que ser católico, apostólico e romano. Então, acho que todo povo brasileiro tem na mente que você tem uma religião determinada pelo poder público. E que não é assim. O tempo foi passando e eu tenho a minha escolha. Hoje nós temos a Constituição de 1988, que ela é livre, ela não determina, ela não limita a sua religião. Você escolhe, você pode não ter um Deus. Todas as religiões têm seu Deus. A minha tem um Deus, mas aí minha família, eu escolhi essa religião e a minha família não escolheu essa religião para mim. Ela determinou, mas eu não quis seguir. Eu fui batizado na igreja católica, crismado, tudo esse ritual. E hoje eu sou da religião Nagô, que é das matrizes africanas. Como tem o candomblé, que tem várias nações, como tem a Umbanda, que também tem sua linha. E tem pessoas que são católicas e frequentam o candomblé, como ela frequenta o Nagô, como ela frequenta a Umbanda. E por trás de tudo isso, ela não assume o papel das matrizes africanas. Ela diz que sou católica, ou aquele também que não tem crença nenhuma. Ele não tem fé em Deus, entendeu? E ele deve ser respeitado também. Então as pessoas condenam todas aquelas pessoas que têm uma escolha de religião. Cada cabeça é um mundo, né? Então aquilo que se passa na cabeça de alguém, sendo ele cristão ou não, depende muito da sua forma de enxergar. Tem um texto de Jesus Cristo no Sermão da Montanha que ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será repleto de trevas. Então é como você enxerga e interpreta as situações da sua vida. Não tenho dúvida que tem gente que é intolerante
com o outro que não professa sua fé apenas por ignorância. Mas há também situações onde aquele que é ignorante na sua fé, mas também há uma má fé, né, no seu jeito de respeitar ou de amar o seu próximo. Então, é muito da cabeça de cada um, né? Mas aí eu posso dizer veementemente que Cristo não concorda com isso, né? O que Cristo veio pregar foi o amor, e Cristo não veio pregar instituições cheias, Cristo não veio pregar igrejas cheias, Cristo não veio pregar salões cheios, Cristo veio pregar o amor, e Ele veio pregar o amor e a união. Foi isso que Ele veio propagar quando veio a esse mundo há mais de 2000 anos atrás. Então, eu acho que vai da cabeça de cada um, né? Se há pessoas que assim pensam, primeiro, estão erradas pela ignorância na observância da palavra de Deus. E estão erradas também em pensar desse jeito. A minha religião, eu sou católica, né? E eu respeito a religião de todos e quero que todos respeitem a minha. Isso é uma ignorância de alguém, né? Querer fazer isso. Porque cada qual deve seguir o que o coração pede, né? Para ir seguir em frente. Eu não tenho nada a ver com se eu ser católico, evangélico, o que seja, cada qual segue o que quer. Trabalho na sala de aula e você vê crianças que são... A escola está aberta para receber. O aluno que ele tem a religião dele é adventista, ele é protestante, ele é do candomblé, candomblécista, e ele é da Umbanda, como do Nagô, como espírita. Se eu percebo que o meu aluno tem uma corrente de religião diferenciada da minha ou igual à minha, eu vou ter que respeitar e fazer com que os colegas passem a respeitar. Dentro da intolerância religiosa, dentro da tolerância religiosa, existe uma coisa que é digna, é o amor ao Deus. E esse amor ao Deus lhe dá com que você possa respeitar a religião do outro. Então, eu, enquanto educador, eu tenho que respeitar. Aquele educador que não respeita a religião do outro, ele está entrando em contradição. A própria Constituição Federal, que é uma lei magna que nós devemos respeitar enquanto educação, tá? E enquanto saúde, em qualquer espaço. Eu vejo que tanto a intolerância religiosa quanto a intolerância em relação à prática ou à decisão, né, da sua prática sexual é uma questão de ignorância. A palavra de Deus veio repudiar veementemente o pecado. E aí o pecado ele é inegociável dentro da palavra de Deus. Deus ele não corrobora, Deus ele não concorda com o pecado. Mas a própria palavra do Senhor diz que ele ama o pecador e todos nós somos pecadores, né? Há pessoas que querem colocar classes de pecados. Não, a palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todos nós precisamos da misericórdia de Deus e do amor dele, né? Então, se algum credo religioso, né, alguma igreja pratica isso, é por pura ignorância da palavra de Deus. Eu entendo que de todas as crenças, de todas as opções de conduta, todo ser humano precisa ser amado, cuidado e, como diz a própria palavra de Deus, precisa chegar ao pleno conhecimento da verdade. Repudiamos isso, entendemos que todo ser humano precisa ser amado, acolhido e precisa chegar a conhecer a Deus. Porque a palavra diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas Cristo veio para nos resgatar. E esse resgate de Cristo, a palavra do Senhor diz que é sem acepção. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos e quer que todos sejam salvos. Isso até uma ignorância, se vir com preconceito em cima de um ser humano só pela sua questão religiosa, pela sua maneira de pensar, pelas suas opções. Ainda tem isso, não é possível, não. Não admito isso, não. Aquele que discrimina, aquele que não respeita, saiba que está cometendo crime, né? Recentemente, eu fiz uma denúncia
por conta de injúria racial. A pessoa ofendeu a honra subjetiva de um cidadão, ele fez a reclamação na delegacia e nós oferecemos denúncia por conta da violação do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, porque atingiu a honra de uma pessoa. Se atingisse a honra de uma coletividade, essa pessoa responderia por racismo. E o racismo abrange qualquer tipo de discriminação relacionada à cor, etnia, raça, religiosidade e a questão sexual. Então a pessoa tem que saber que não pode violar e tem que respeitar a outra. Os tempos são outros. As pessoas estão tendo acesso às informações, né? Os celulares, os vídeos fazem hoje parte do dia a dia e as provas estão muito mais claras do que antigamente. Recentemente eu recebi um vídeo de uma pessoa que era da religião de matriz africana, que o corpo chegou em um local para ser velado e a pessoa do velatório estava pedindo para que tirasse o corpo daquele local, porque eles não aceitavam naquele local a pessoa da forma que ela estava. Isso é um total desrespeito, até na hora da morte ocorre esse tipo de desrespeito. Então nossa sociedade precisa evoluir muito, né? Nós que queremos chegar a Deus, nós que respeitamos o próximo, que queremos o bem da coletividade, não podemos chegar e discriminar as religiões de matriz africana. Outro ponto muito interessante, se faz as solenidades religiosas, se convida sempre alguns segmentos religiosos, mas se esquecem os outros, né? Eu falei nesse instante, né, existe o Santo Daime, existem as religiões muçulmanas. Então, se nós chamarmos uma religião, nós temos que chamar todas para fazer um culto ecumênico. Não pode ser um culto que se chama somente alguns segmentos religiosos. Tem que lembrar de todos. Acho que quanto mais as pessoas vão adquirindo conhecimento, vão adquirindo, né, vão crescendo, né, na inteligência, no conhecimento, mas elas aprendem a respeitar, né? Somos um país cristão, o Brasil é um país cristão, de várias vertentes, né? Porque quando o censo ele demonstra o Brasil como uma nação cristã, ali dentro está todas as vertentes do cristianismo, o catolicismo, o espiritismo, o protestantismo, né, o povo evangélico, então está tudo ali. E dentro desses ainda há todas as outras crenças dentro do próprio cristianismo. Então eu vejo que isso está ficando menor, mas ainda assim. E nós evangélicos, hoje menos, mas em outro tempo já fomos muito mais taxados pela nossa fé, né? E aí por tudo, pelo fanatismo de alguns, né? Por alguns acharem que só eles que têm a verdade. Na verdade, não culpo só a ignorância das pessoas, não. Às vezes nós mesmos que fomentamos essa fobia, né, de um segmento religioso. Até pelo fanatismo. Eu acho que tudo que foge do equilíbrio, isso é danoso, né? Por hoje é só. Fique com as imagens da semana no Judiciário de Sergipe.